Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy. Se você gostou desse canal, clique em se inscreva, Se inscreva no canal e dê um joinha. E se você gostou do conteúdo, você compartilha, para poder divulgar o conhecimento e o canal. Bom, no vídeo passado eu falei sobre uma experiência que não é nem metade das coisas que eu vivi. Eu fiz um resumão, de por que eu saí de grupos de debates, Hoje, atualmente, eu estou participando só de um grupo que é de ufologia e espiritualidade. E esse grupo, cada um compartilha uma reflexão, uma mensagem, e tem muitas regras ali, não é grupo de debate. Então, cada um é respeitado, independente das suas crenças. E hoje eu vou falar sobre o julgamento. Recentemente, houve esse problema, de investigação da polícia a respeito de uma religiosa da religião protestante. E o que eu tô vendo de pastores ou de muitas pessoas falando bem assim, a salvação é individual, o erro da pessoa não representa a religião. Isso é verdade. Cada um é responsável pelos seus atos. E lá tá falando bem assim, eu vi comentários assim, porque em vez de você julgar, por que você não ora por fulano, por ciclano? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega nesse nível extremo de perversidade dentro da religião, porque as pessoas dão voz e porque as pessoas acreditam piamente naquela pessoa, E muitas vezes engana. Mas o que acontece? A falta de conhecimento e a ignorância faz com que as pessoas não entendam por que ela chegou nesse nível, por que fulano chegou nesse nível tão extremo. A falta de conhecimento faz com que muitos membros e fiéis ali dentro da religião, elas não estudem sobre o comportamento humano. Elas acreditam que quem manda e comanda em cada instituição é o Espírito Santo. Então é assim, no pensamento cristão, que é a utopia de como deveria ser, mas não é, porque nós vamos falar de realidade versus utopia. No universo cristão, as pessoas querem alcançar e querem participar do novo céu e da nova terra, da promessa que Jesus vai voltar e da promessa de que todos vamos viver em paz, comunhão e harmonia. Então, elas acham que por elas estarem nesse pensamento sempre voltado a Jesus vai voltar, elas muitas vezes não investem no seu conhecimento, muitas vezes elas não percebem o que está acontecendo ao redor e o comportamento humano. E o que acontece é que elas pensam que esse modelo de perfeição já tem que ser instalado aqui. Era assim que eu pensava. Eu pensava, quando eu era mais nova, quando eu era criança, por quê? Porque eu cresci na religião de bebê. Então vai fazendo aquela alienação ali na cabeça que todo mundo ali é irmão. Olha, nós somos irmãos em Cristo. Todo mundo ali é irmão. Então, portanto, todo mundo pode e é confiável. Todo mundo na igreja que se denomina irmão, fala a paz do Senhor e frequenta uma denominação, essa pessoa é confiável, essa pessoa é uma pessoa bondosa. Porque se colocou aquela figura de Cristo
e dos apóstolos e de santidade, que a igreja é santa, é pura, né? Mas isso é uma utopia futurística. Por quê? Porque eu continuo e eu tinha defeitos. Então, eu achava assim, nossa, eu achava que todo mundo era perfeito. E quando eu via as pessoas errando, fazendo alguma coisa errada, eu não me enxergava, eu só enxergava os outros, eu não me enxergava a mim. Eu ficava só observando os outros e não me enxergava a mim mesmo, né? Eu ficava com aquele modelo de perfeição, porque era só esse o mundo que eu conhecia. Então, poxa, por que eu cada vez mais eu via pessoas errando, fazendo coisas absurdas, mas estava lá, todo mundo bonitinho, arrumadinho, com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo maravilhoso. O que tem de errado? Porque estava todo mundo cantando junto, pregando. Então, eu não conhecia ninguém no seu lar, na sua casa. Eu não sabia como funcionava em cada casa. Não tinha essa coisa de individualidade. E aí, quando eu comecei a frequentar a escola, aí eu comecei a perceber que eles tinham um caráter e já começava a ter a personalidade de cada um ali, os seus erros, os seus acertos. E isso não me encaixava, não se enquadrava na minha cabeça. Mas eu não copiava, muitas vezes eu não ia na onda, eu achava assim que tinha que ser aquele modelo de perfeição. Então muitas vezes eu não me enturmava porque eu achava eles infantis, achava que não estava no padrão de perfeição que foi ensinado para mim, que todo mundo é bom, todo mundo é educado, todo mundo é gentil, todo mundo é irmão, paz e amor. Mas quando eu começava a conviver, não era nada disso. Cada um tinha um jeito, né? As crianças tinham seus defeitos. E o que o cristão faz? Ele não observa isso, gente. A luz e a sombra. Muitas vezes a luz e a sombra que tem dentro de nós. E aí ele não observa certo tipo de comportamento, ele vai dando voz, vai exaltando uns, diminuindo outros, sendo que todo mundo tinha que ser igual, né? Uma pessoa só é privilegiada, as outras pessoas é menor, outras pessoas são elevadas, muitas vezes por quê? Por causa de habilidade, comunicação. Às vezes a pessoa mostra que ela quer se comunicar, então ela prega, e às vezes ela canta, às vezes ela toca. Isso daí são pessoas que têm habilidade, então é lógico que essas pessoas vão ter um papel de destaque. Porém, muitas vezes essas pessoas que têm papel de destaque, elas têm um tratamento diferente, muitas vezes, da pessoa que não tem uma função, muitas vezes. Então, é mais cobrado delas, né? Mais cobrado se perfeição, né? A pessoa não pode errar. Só que o que acontece? Como vai se dando voz a essas pessoas, e muitas vezes tem essa crença, fulano aceitou Jesus, agora fulano mudou. Fulano aceitou Jesus, agora as sombras dele foram embora. Né? Jesus pegou a pessoa com as sombras, pegou a mangueirinha e sugou as sombras dela, e ela agora é pura luz. Fulano é pura luz, porque agora não tem como, o Espírito Santo entrou na pessoa, não tem como. Gente, para você mudar o seu pensamento, a sua personalidade, não é de um dia para o outro não, gente. É construção. Todo dia construindo, todo dia tentando mudar ou tentando buscar uma ajuda. Isso para quem se interessa. Eu mesmo eu tenho muita teimosia dentro de mim. Então, muitas coisas demorou, a passo lento mesmo de eu mudar. Então, como é que você pega uma pessoa que ela tem um transtorno de personalidade e você põe ela ali num cargo
E principalmente na igreja pentecostal, porque se você gritar, rodopiar e falar língua estranha, pronto. Você é ungida, perfeita, e tudo que você falar, tudo que sai da sua boca é a pura perfeição. E aí as pessoas começam a idolatrar, começam a ficar com aquela coisa, com a pessoa. Ah, não toque no ungido. Tipo assim, então quer dizer que Deus faz diferenciação entre você e o seu irmão que acabou de se converter. O irmão que fala língua estranha é superior a você. Então quer dizer que fulano é ungido e você não é. Fulano é abençoado e você não é, porque fulano tem um cargo. Você é inferior porque Deus não fala com você. Você tem certeza. E fica todo aquele misticismo ali que Deus fala com a pessoa, que vem uma voz lá de cima, Samuel, Samuel, Samuel. E todo mundo quer ser Samuel, todo mundo quer ser Daniel, os profetas do Velho Testamento, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, simplesmente elas são exaltadas. E o que é? É uma ilusão essa exaltação, é uma ilusão. Na verdade, ninguém exaltou ninguém ali, Deus não exaltou ninguém. Ninguém foi exaltado. Não existe esse negócio de exaltação, caído, humilhado. Existe o quê? Diferenciação. Acepção de pessoas. Aí o que acontece? Aí fulano erra porque ele está no destaque ali. Pronto. Ele vai de guru iluminado a uma pessoa terrível, pecaminosa. Porém, uma pessoa que é simples ali na religião, ela erra, aí pronto. Todo mundo vira a cara, ninguém fala mais com ela. É claro que vai ter um racha ali na igreja ou na religião, porque muitas vezes a pessoa ela perde fiéis ali, membros, porque a pessoa tem aquele padrão de perfeição ali na cabeça estabelecido de que todo mundo é irmão, todo mundo é abençoado, né? E aí de repente a pessoa fez uma cagada grande e aí ocorre assim uma dispersação, né? E o que acontece? Se parasse com essas presepadas de cargo, parasse com essas coisas, não tinha toda essa notoriedade. As pessoas elas não percebem as pessoas ao redor porque elas têm esse arquetipo do cristão, irmão que está ali para ajudar, né? Que é a pessoa bondosa, gentil, educada, né? E que você é cristão, você tem que ser educado o tempo todo, maravilhoso o tempo todo. E aí, como você não pode errar, você não pode mostrar quem você realmente é, aí você começa a construir esse arquetipo do cristão bondoso. Muitas vezes a pessoa já é bondosa de natureza, não precisa ninguém ensinar nada para essa pessoa. E muitas vezes a pessoa constrói a bondade dentro dela, só que muitas vezes é forçada, porque ela se força a ser daquele jeito porque ela não quer ser julgada. E aí quando chega nesse caso extremo no caso da pastora, ela chegou no caso extremo porque as pessoas não percebiam já a disfuncionalidade, desculpa se eu falei errado, porque o cara era filho adotivo dela, depois passou a ser genro, que já não é uma coisa tão natural assim, ou normal. Tá certo que é filho adotivo, que com a filha biológica, né? Mas eu não sei se chegou já adolescente ali, né? Pra criar essa coisa de irmão, né? Mas o pior, a coisa estranha foi depois que ele separou, terminou com... não sei quem foi que separou lá. E aí ele passou a ter esse relacionamento com ela,
né, com a mãe adotiva. Que coisa sinistra. Então, a disfuncionalidade da família já estava se mostrando ali. E as pessoas não percebiam que isso era muito estranho. Sem falar o jeito que as pessoas estão acostumadas ali naquele meio, de quanto mais grita, quanto mais põe a culpa no diabo, né? Porque Satanás está querendo destruir a minha família. Se chegar uma pessoa e falar assim para você, olha, tem alguma coisa estranha com essa família, pronto, é o Satanás querendo acabar com a minha família, né? E aí, quanto mais a pessoa grita, põe a culpa no Satanás, está sendo perseguida pelo diabo, pelo cão, mais a pessoa ela é ovacionada, mais a pessoa é idolatrada. As pessoas estão dando voz a esse tipo de gente. E quanto mais louca a pessoa é, nesse meio, muitas vezes pentecostal, quanto mais doida a pessoa é, mais eles gostam. Quanto mais arrogante, quanto mais baixo, né, a pessoa ser baixa, né, que é a pessoa barraqueira mesmo, que grita, né, quanto mais a pessoa gritar, mais ser barraqueira, confusenta, amaldiçoadora, mais elas são levadas a sério, a notoriedade delas. Então, muitas vezes a pessoa vai para esse meio, ela é uma pessoa doce, amorosa, respeita todo mundo, e de repente começa a ficar arrogante e se achando ungida e escolhida de Deus, por causa que o meio vai se contaminando com esse tipo de coisa. Aí a pessoa já vai se achando um tal, aí começa a querer, por exemplo, o homem começa a pregar em várias igrejas, começa a passar o rodo nas mulheres carentes, que tem muita mulher carente ali, muita gente que está com um relacionamento ruim, né, vai procurar ajuda na igreja, né, e as pessoas, os membros, dão esse poder a essas pessoas de chegar a esse patamar, de enriquecer. As pessoas entregam tudo, o dinheiro, a casa, porque acham que a pessoa é ungida, né? Por quê? Porque as pessoas não entenderam que a nossa fé é que faz milagres, e não aquela pessoa que está orando. Quando você entra em conexão e você acredita que vai acontecer uma coisa boa com você, e você, por exemplo, é curada, não foi aquela pessoa que curou você, foi a sua fé. É tanto que Jesus falou bem assim, a tua fé te salvou, a tua fé que te curou. As pessoas elas precisam de um mediador para poder entender muitas vezes que a fé está dentro delas, que o milagre está dentro delas. Aí elas vão procurar essas pessoas, elas dão tudo para essas pessoas crescem, né? E tem esse negócio de aparência, muitas vezes engana mesmo, porque uma pessoa que é muitas vezes estelionatária, ela é mestre em enganar. Então a pessoa que está com a vida não está muito boa, ela cai mesmo. É muito difícil mesmo, né? O psicopata, ele engana, se deixar, ele engana até a polícia. Foi no caso de um pastor lá, né, que matou os próprios filhos, né, infelizmente. E ele ainda foi no dia que aconteceu isso para a igreja orar e pedir oração. E ele era visto como uma pessoa totalmente educada, porque as pessoas, elas chegam lá no templo e elas acham que tudo é perfeito. Se cada um vivesse a sua vida e buscasse a Deus dentro de você, você não precisaria confiar tanto, depositar suas expectativas num mediador, porque você tem Deus dentro de você, você não precisa de um mediador. Então você só é responsável por você mesmo. Você não precisa do diabo, né? Você não precisa de maldição, você não precisa de um pastor para dizer como é que tem que ser sua vida, como tem que deixar de ser. E você não precisa dar voz a essas pessoas desequilibradas. E muitas vezes a gente comete os erros porque a gente se contamina com esse tipo de coisa. E o julgamento,
Elas não entendem, a mulher era uma serva de Deus e caiu. Ela não caiu, gente, as sombras delas, todo mundo tem sombras. Então, as sombras dela, o transtorno de personalidade também influencia. As sombras, o transtorno de personalidade que ela tem, que essas pessoas têm, nasce com transtorno de personalidade. Ninguém quer estudar psicologia, só quer estudar muitas vezes só um livro. E esse livro não tem todas as respostas do mundo. Lá não tá falando lá de doenças de transtorno mental, tá falando? Não tá. Não tá falando de transtorno de personalidade. Isso quem estuda é a ciência. Então a gente tem que estudar sobre tudo, a gente tem que analisar tudo. A gente tem que ser inteligente, não deixar entrar na sua casa que você não quer. Não dar o seu dinheiro para qualquer pessoa, né? Você ajudar quem realmente precisa. E sobre esse negócio dela ter adotado muitos filhos, aconteceu a mesma coisa com o Divaldo Franco. O Divaldo Franco adotou muitas crianças, mas o trabalho dele é excelente, né? Ele não se casou com nenhum filho adotivo ou nenhuma filha adotiva, né? Agora eu posso falar bem assim, amanhã ele não pode cometer um erro? Pode, mas o que acontece? Sinais vão mostrando para as pessoas esses sinais de que a pessoa tem um desequilíbrio, e todo mundo tem um desequilíbrio. Se a gente deixar nossas sombras dominarem a gente vai cometer um erro. E as pessoas, elas acham que a pessoa se converteu ao evangelho, pronto, agora ela virou luz pura. E agora ela virou perfeita e com certeza o Espírito Santo mora dentro dela. E aí você vê a pessoa que diz que o Espírito Santo mora dentro dela, né, pregando, orando, falando não sei o que, adotando não sei quantos filhos, cometer uma atrocidade dessa. E cadê o Espírito Santo? Para onde é que foi? Para você ver que é um misticismo. Isso tem a ver com caráter, tem a ver com conhecimento, com se conhecer. E as pessoas colocam uma nuvem de misticismo em cima das pessoas, né? Uma nuvem de santidade, que isso não existe. Todos nós temos defeito, sombras e luz, né? Nós temos que tomar cuidado para também não fazer as mesmas coisas. Então é isso, gente. Muito obrigada. E eu agradeço a todos vocês estarem assistindo os meus vídeos. Beijos.